Olá, amigos conservadores, uma boa segunda-feira para todos. Bem, amigos, não será fácil, para nós, patriotas, apoiadores do governo Bolsonaro, apoiadores do Brasil, nós que temos o coração verde e amarelo, a conseguirmos a nossa vitória. Não é verdade? A nossa vitória, que eu me refiro, é visando 2022 a reeleição do presidente Bolsonaro. Não é? Esta semana, findar desse último final de semana, tivemos notícias aí bastante preocupantes. Eu me refiro à união de 11 partidos importantes, que resolveram ceder mais uma vez ao establishment, ao sistema, melhor dizendo assim. Nós sabemos que essa ideia do voto impresso, ou seja, a impressora anexada à urna eletrônica, ela surgiu lá atrás com o Requião, o ex-senador lá do Paraná, Roberto Requião. Então era um político de esquerda, de carteirinha. Então, para vocês terem ideia, essa ideia surgiu de um político de esquerda, E a esquerda nunca fez oposição acirrada com relação ao voto impresso, que iria trazer, obviamente, mais transparência, Haja visto, as nossas urnas eletrônicas, elas não são auditáveis, Embora o ministro Barroso fale, de forma, diria assim, com uma desonestidade intelectual, falar que essas urnas são auditáveis, que elas não são. Então, a Bia Kicis, que é a nossa deputada federal, autora do projeto de lei 135 de 2019, tem lutado aí como uma guerreira, para aprovar, tem feito assim uma verdadeira campanha, nas reuniões com os políticos envolvidos, que é independente de partidos, E até o momento mais recente estava tendo uma adesão entre os partidos. Acontece que o ministro Barroso, ele deixou de ser ministro do Supremo Tribunal Federal, vamos dizer assim, para ser um político e passou a fazer campanha contra a aprovação do voto impresso. Vejam bem que isso que o ministro está fazendo é, na verdade, um crime, um desvio de função total. Ele, enquanto presidente do TSE, jamais poderia intervir, opinar com relação a uma discussão de um projeto de lei que está em plena discussão na Câmara dos Deputados, para posteriormente ser apresentado para votação e logo em seguida iria para o Senado Federal. Então o ministro Barroso ele fez mais do que campanha, ele fez campanha até internacional contra o voto impresso. Pasmo, o ministro da Suprema Corte fazendo militância política contra o interesse nacional. A maioria da população brasileira de fato não acredita nas urnas eletrônicas, Eu estava lendo aí em publicações, noticiários, que o Ministério Público Federal teve nas últimas eleições cerca de 200 notificações, 200 denúncias de fraude eleitoral. Então, eu não sei, é subestimar de fato a inteligência, Eu acredito que não seja realmente desrespeitar a soberania popular. Exemplo lá atrás, em 2005, quando foi aprovado no plebiscito de 2005 sobre a questão do armamento, sobre o direito de defesa, o direito à compra, ao comércio de arma. E a população decidiu, 65, 64 ponto alguma coisa por cento, podemos arredondar para 75% da população, decidiu que queria manter esse direito, o que garantia, obviamente, o direito de defesa, Haja visto, o Brasil é um dos países, se não for o mais violento do mundo. E o que é que aconteceu lá atrás? Ignoraram, o senhor Lula ignorou, comprou basicamente o Congresso, dando vantagens políticas
e enfiou o Estatuto do Desarmamento de goela abaixo, né? E agora está acontecendo com o voto impresso. Então é isso aí, pessoal. A especialista da Globo News, ela até quase foi orgasmo dando essa notícia, né? Vamos ver aí a especialista falando, dando a notícia e afirmando até que as urnas eletrônicas nunca tiveram indícios de fraude eleitoral, enfim. Eles vivem realmente no mundo de Marte, não é no Brasil. Vamos nessa. De oposição, mas é um movimento justamente para tentar colocar a bola no chão e olhar friamente para a questão. O Brasil tem um sistema eleitoral de urna eletrônica que é confiável, nunca houve qualquer denúncia que foi comprovada de alguma irregularidade nesse sistema, e mais, um sistema auditável. É o que, inclusive, os presidentes desses partidos insistiram, falaram, reconheceram e foram muito duros em dizer que não interessa ao Brasil revisar e voltar para um sistema impresso que eles... Então é isso, amigos conservadores, né? Então, a Globo, nós sabemos muito bem quais são os interesses da Globo, né? Só para clarear mais para aqueles desavisados, a Rede Globo, ela deve renovar a concessão dela no mês de outubro, ou seja, a concessão pública do meio de comunicação, que é uma organização Globo de televisão, que é uma concessão dada pelo governo federal, desde que porque existem regras para renovar a concessão. Ela precisa estar em dia, por exemplo, com seus tributos, né? E a Rede Globo, todos nós sabemos que deve bilhões à Receita Federal. Então Bolsonaro, quando assumiu, já sabendo disso, deixou sobreaviso de que, por ocasião da renovação da concessão da Globo, caso estivesse em dívida, não estivesse em dia, não iria efetivar essa renovação. Então o Bonner, né, que há mais de 30 anos é um diretor-geral da Globo, andou dando uma entrevista, né, um programa aí muito conhecido de esquerda, né, que dá espaço, dá voz às pessoas de esquerda. Pegar uma carona da pergunta do Mui Laerte, porque você fala disso no seu livro e falou disso aqui no Roda Viva, quando o Roberto Marinho tinha medo que o Figueiredo cassasse a concessão da Globo e o que isso ocasionou na época na cobertura das diretas. Queria que você, ao responder ao Roberto, lembrasse também desse episódio, por favor. Muito boa a intervenção, Vera. Excelente, porque quando eu estava ouvindo a pergunta do Roberto Mulaer, eu estava pensando exatamente nisso. Quer dizer, cassação de empresa de televisão e rádio no Brasil só aconteceu durante a ditadura. E aconteceu com a Excelsior e aconteceu depois com a TV Tupi, embora da TV Tupi tivesse ligada também a um processo administrativo e processo de falência comercial. Mas já aconteceu no Brasil. A Excelsior foi cassada por questões políticas. Eu não acho possível caçar a TV Globo pela penetração que ela tem, pelo respeito que as pessoas têm pela TV Globo, pelo serviço que ela prestou ao Brasil. Mas eu acho que essa espada de Damocles fica em cima da cabeça da Globo, mas seria uma coisa no Brasil pior que uma revolução. Quem tentasse caçar a TV Globo, na realidade, estaria jogando para perder, porque o valor que o entretenimento e a informação, especialmente a informação, tem para o público é inestimável. E seria um desastre total você punir uma pessoa que é competente. Não se pode punir a competência, não se pode... Ele usou o termo cassação, né, que o Bolsonaro queria cassar, né, a concessão da Globo. Então, até para se defender, eles mentem descaradamente. Na verdade, não é cassação, é renovação de concessão, que existe em qualquer país democrático do mundo. Ora, é um contrato, renova-se concessão quando a empresa está em dia,
não é? Então ele já usa o termo maldosamente cassação e se faz referência lá na época do regime militar, chamando ditadura militar, para que a população desavisada passe a associar, não é, a possível não renovação do contrato da Globo, de sua concessão, como uma medida ditatorial tomada lá no regime militar. Então, é isso a retórica da Globo, mas isso as pessoas patrióticas que estão acompanhando política através das redes sociais sabem muito bem que da Globo você pode esperar qualquer coisa menos a verdade. Então vamos voltar à questão do voto impresso. Então a Bia Kicis tem sido aí a guerreira, né, que tem se tornado um verdadeiro símbolo na luta pelo direito ao voto impresso, que virá trazer maior transparência, né, na apuração dos votos. E aos partidos, né, vale salientar aí os partidos que realmente decepcionaram mais uma vez, né? Vocês veem na tela os partidos que resolveram de uma hora para outra, e isso não foi por acaso. Vale lembrar, pessoal, que principalmente no Brasil, o Brasil não é para amador, não é? O Bolsonaro ele tem falado muito com relação, se referindo à postura do ministro Barroso. Então o Bolsonaro tem falado que se o Congresso aprovar o voto impresso, ele iria fazer cumprir. Ele reiterou isso, né, foi bastante incisivo, de que iria fazer cumprir. Ora, eu acho que foi um erro de estratégia, de repente, do Bolsonaro, né? E o Supremo Tribunal Federal, percebendo isso, né, mas na pessoa do ministro Barroso, adotou uma outra estratégia, resolveu entrar em contato com os parlamentares, né? E aí vai o telefonema, vai os assessores, né, faz aquela chantagem. Haja visto a maioria dos parlamentares, eles têm rabo preso no Supremo Tribunal Federal. Então eles estão engessados. Nós vemos há pouco tempo atrás a prisão inconstitucional do deputado Daniel Silveira. Ali, pelo placar, deu para nós percebermos o percentual, ou mais ou menos a proporção dos deputados federais que estão pensando no Brasil e aqueles que estão pensando em si próprio, no seu próprio rabo, vamos dizer assim. Não é verdade? Porque eles devem, né, muitos têm processos e temem o Supremo Tribunal Federal, retaliações, e essas retaliações de fato acontecem. Mas aí o eleitor ele teve a percepção de que cerca de 3/4 dos deputados federais eles estão engessados, eles estão presos. Então, nós temos aí, atenção patriotas, cerca de 3/4, né, de 513, aí, 514 deputados federais, eles não podem, de hipótese alguma, serem reeleitos, não é? Basta você ver nas próximas eleições de 2022 quem foram esses deputados federais que votaram favorável à manutenção da prisão de Daniel Silveira, pessoal. Daniel Silveira é um deputado patriótico e coragem, que representou efetivamente, através ali das suas expressões, um pouco exagerada, mas dentro do seu direito previsto no artigo 53 da Constituição, ele expressou ali o sentimento da população como um todo, população brasileira. Então ele pagou um alto preço por isso, ele foi humilhado, foi preso, né? E está preso até hoje. Ele estabeleceram uma fiança alta para que ele não pudesse pagar, o Alexandre de Moraes. E um dia antes, me parece, ou seja, pouco antes de vencer o prazo, mas ele já tinha arrumado esse dinheiro, conseguiram arrecadar, ele resolveu, o Alexandre de Moraes, fechar a conta que seria para efetivar o depósito da fiança. Então eles querem manter realmente o cara preso, não adianta. Então, o que a gente chega no final de tudo isso é de que 3/4 ali dos deputados federais votaram contra o Brasil. Isso ficou muito claro. E agora, quando 11 partidos se reúnem, para
militar para votar contra o voto impresso, que significa mais de 320 por aí deputados federais. Se mantém mais ou menos em 3/4, né, dos deputados. Se os 11 partidos, ou seja, se os deputados desses partidos realmente acatarem a decisão da liderança do partido, se mantém basicamente os 3/4 ali dos deputados federais, que continuam contra o Brasil, porque isso é muito sério a questão do voto impresso, tem muita coisa envolvida, interesse nisso, não é? A gente não sabe se isso foi certamente oferecido alguma barganha, não é? Afinal de contas, se não tiver voto impresso, não vai haver aquela auditagem, pelo menos aquela auditagem que seja legítima, que de fato o eleitor saiba se é ou não é, o voto está sendo dirigido efetivamente ao seu candidato, né? Então, o que é que pode acontecer com isso? O Barroso vence essa batalha, não tem o voto impresso, nas eleições de 2022 haja fraude, né? E nessa fraude, esses deputados, por exemplo, isso aí é uma especulação minha, mas é uma possibilidade, e não é uma possibilidade remota de que esteja acontecendo, esteja em curso, não é, este golpe. Então, nas eleições de 2022, a fraude vem a favorecer esses deputados que votaram contra a impressora, né, contra o voto impresso. Então, tudo isso pode estar acontecendo, nada acontece por acaso ali no Congresso Nacional. Então, pode ter certeza, ali no Congresso Nacional, tudo tem um preço, não é verdade? E o ministro Barroso, assim como os demais ministros da Suprema Corte, eles fazem parte do establishment, do sistema. Eles querem efetivamente derrubar o presidente da República. Eu não sei se ainda existe telespectador, se existe internauta patriotas que tem alguma dúvida disso, que o Supremo Tribunal Federal, assim como a maior parte, né, dos deputados federais e senadores, tem pleno interesse na derrubada do presidente, porque isso significa o retorno da velha política, ou seja, do toma lá, dá cá, e eles serão beneficiados. Ora, eu falei, eles serão beneficiados, não é? Então, não será o povo, não é? Agora, imagina se o Bolsonaro perder um tapetão essa eleição de 2022, o que vai acontecer com o destino do nosso país, não é verdade? Então, muita coisa pode acontecer até lá. Afinal de contas, a maioria da população, em peso, está apoiando o presidente Bolsonaro. E essa mesma população não irá aceitar este resultado. Não é só o presidente, isso não é reação de perdedor, não. É reação de justiça, de sentimento de justiça. Acontecerá isso. E o último bastião, ou seja, a mão forte, a mão amiga, né? As nossas forças armadas, de que lado elas irão ficar? O Bolsonaro tem se aproximado mais dos militares. Então ele tem uma estratégia, não é? Eu prefiro acreditar nisso. Assim como disse o doutor Renato, não é? Em uma entrevista, não é? Ele falou justamente sobre isso, que prefere acreditar que o Bolsonaro tem uma estratégia. Ou será estratégia, ou será um excesso de ignorância por parte da presidência da República, não é? Nós esperamos que a inteligência esteja funcionando, a inteligência do governo, porque nós temos assim, não é mais de forma sorrateira, é de forma declarada, um golpe em curso para roubar a presidência da República de um presidente eleito pela maioria dos votos e que tem hoje, sem dúvida, a maioria dos eleitores o apoiando, não é? Então só existe uma forma da esquerda se perpetuar ou voltar ao poder, que será roubar as eleições através de fraudes. E para efetivar essa fraude, precisa das urnas eletrônicas. Porque é assim que funciona. Eles dão aquela paradinha durante a votação, não é? E quando volta, o Bolsonaro já perdeu e acabou. A esquerda vai para a rua comemorar e o povo não vai aceitar. A maioria da população não vai aceitar, as pessoas de bem. E aí nós podemos ter a situação definida só através de uma ação mais direta, mais contundente do presidente da República, talvez declarando o artigo 142,
convocando as Forças Armadas para essa garantia da lei e da ordem, né? E aí esses ministros do Supremo, eles precisam sair de lá, porque não são legítimos na posição que eles estão. Ora, foram indicados por presidente, conforme o protocolo, acontece que existem crimes flagrantes, né, em todos os ministros do Supremo, né? Existe denúncia de venda de sentenças, não é? Recentemente o Toffoli foi envolvido numa denúncia dessa, e eles vão arquivando, eles soltam criminosos, eles estão querendo prender ministros do governo, as pessoas de bem, praticamente declarou no Brasil inteiro uma perseguição aos seguidores, aos conservadores, né? Ao cristianismo, quando a Carmen Lúcia quer tirar a Bíblia da igreja, das escolas. Então, assim, está havendo realmente um golpe de Estado, isso é um crime flagrante contra a soberania nacional. Então, os ministros do Supremo Tribunal Federal, não é excesso, não é radicalismo dizer que eles precisam sair de lá. Não, eu não quero dizer com isso, ressalvo, acabar com a instituição. Não, a instituição precisa ser preservada. O que não é legítimo é a presença desses ministros que foram indicados, né, de forma escusas, com interesses que nada tem a ver com a vigilância da Constituição, que é a função deles lá. Então, o Brasil, como um todo, os patriotas, precisa ter essa convicção. Agora, se o Supremo Tribunal age dessa forma, vale salientar, é porque tem quem cumpra as suas ordens. Eu aprendi desde criança, e existe isso nas leis, Código de Processo Civil, no Código de Processo Militar, no regulamento disciplinar do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, e certamente na Constituição, que não se cumpre ordem errada. Ora, por que? Eis um questionamento, né, que fez o doutor Renato. Por que a Polícia Federal tem cumprido essas ordens bizarras da Suprema Corte, não é? Então, a Polícia Federal, os policiais federais não fazem um juramento para honrar e cumprir a lei, não é? E não cumprir ordens erradas que viria a causar prejuízo à sociedade, às instituições. Por que eles estão cumprindo? Não seria um aparelhamento da Polícia Federal, uma vez a Polícia Federal está vinculada ao Ministério da Defesa. Então, o Supremo Tribunal Federal, se não tiver com quem cumpra as suas ordens erradas, eles não são absolutamente nada, não significam nada. Então, essa é uma questão a refletir, e o Ministério Público Federal também, que tem contribuído, né, porque oferece denúncia onde não devia e deixam de fazer onde deveria fazer denúncia, não é verdade? Então é isso, pessoal, essa é a situação do nosso país, e nós estamos precisando pedir ao nosso Criador, não é? Porque essa não é só uma guerra humana, é uma guerra também espiritual. Não é? Nós não lutamos contra o homem, nós lutamos contra a potestade do mal. Não é? E é um momento de salutar importância que os cristãos de todo o Brasil orem pelo nosso Brasil, orem pela nossa presidência, não é? Porque senão o mal irá prevalecer, assim como prevaleceu nos Estados Unidos. Lá tínhamos um presidente que era honesto, patriota, cristão, que colocava também Deus em primeiro lugar, e ele perdeu as eleições, tomaram dele no tapetão. Então eu acredito que faltou alguma coisa, não é? Então o povo cristão, não vamos deixar isso acontecer, vamos relembrar a importância do nosso Criador nesse processo político que o país está passando. Um abraço a todos.